Humberto Borergaray. Antes de iniciarmos a palestra da noite de hoje, nós faremos uma pequena leitura do livro Novas Mensagens, pelo Espírito Sheila, do autor Clayton Levi. Imortalidade. A morte não é o fim. Criado para a vida, o espírito transfere-se constantemente de um estado vibratório para outro, sem perder a imortalidade. Repara nos exemplos da natureza. A destruição da semente em contato com o solo não passa de transformação da vida, gerando mais vida. O sol, que se oculta com a chegada da noite, ressurge a cada amanhecer, sem jamais deixar de brilhar. Se te ressentes da ausência do afeto que a desencarnação transferiu para a vida no além, não te revoltes nem te desesperes. Corações amoráveis o acompanham, tanto quanto a ti, a fim de que a vida de cada um siga em paz na direção do progresso. Confia no Pai e prossegue vivendo, fazendo melhor ao teu alcance. A felicidade de quem segue no além muitas vezes depende do equilíbrio de quem permanece na Terra. Entrega-te ao trabalho construtivo, orando e servindo, e contarás com os eflúvios de luz e paz que vertem do alto, favorecendo-te na jornada redentora, até que te reencontres com os corações queridos em comunhão de amor nos domínios da eternidade. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite. Que a paz seja nesta casa. Não procures no túmulo vazio a alma querida que deixou a terra. A morte encerra a vida e a vida encerra a morte como eterno desafio. Ninguém fica no túmulo sombrio, onde somente o corpo é que se enterra. A alma se eleva além da vida e erra por mares de bonança e amavio. Busca no céu, nos ares, no infinito, na quinta dimensão, no firmamento, o ser querido que te deixa aflito. E há de encontrá-lo quando, num momento, rompendo as ilusões do teu conflito, possas falar-lhe pelo pensamento. Herculano Pires, José Herculano Pires, um dos maiores escritores espíritas de todos os tempos, desencarnado em 1980. Ele traz no seu livro, incerto no seu livro Educação para a Morte, esta poesia. Livro da onde nós emprestamos o título da reflexão de hoje e algumas ideias. E nós podemos perceber em primeira instância que ele está demonstrando, ensinando um caminho para que nós encontremos os nossos seres queridos que partiram antes de nós. Quando ele fala, não procura no túmulo vazio, e especialmente na última estrofe dos seus versos, quando ele diz que has de encontrá-lo quando num momento, rompendo as ilusões do teu conflito, possas falar-lhe pelo pensamento. E de que conflitos fala o autor, senão da nossa incompreensão a respeito do que seja a morte, da não aceitação, da revolta que muitas vezes nos causa, da briga que às vezes armamos com Deus, porque alguém que queríamos muito partiu antes.
esse não entendimento do que seja, de que objetivo tem, é que faz com que nós tenhamos os nossos conflitos e os nossos pensamentos acabam por perturbar o ser querido, que se não se encontra em serenidade, em paz, perturba-se, e nós estabelecemos um elo de dificuldades. Claro que ele não fala aqui, no falar pelo pensamento, no estabelecer-se uma telepatia entre nós, embora seja possível e bem natural que aconteça, mas nesse momento ele está falando da nossa condição de poder pensar na pessoa que nos é cara, de ter lembranças boas, positivas, dos bons momentos, e que nós consigamos, como dizia a mensagem inicial, continuar vivendo e não perturbar a vida daquele que seguiu. Eliminando os conflitos com amor. Nós conseguiremos, então, viver sem desesperos. No livro Além da Vida, escrito por Otília Gonçalves, trabalhadora da Mansão do Caminho, que é a obra que Divaldo mantém, a obra de caridade, com os seus livros. Em 1952, ela desencarnou, e dentro de uns anos ela veio ditar um livro que especialmente para sua filha. Ela teve muita dificuldade, primeiro de reconhecer-se como morta, depois reconhecida morta, aceitar, porque não era tempo, porque tinha muitas coisas a fazer. E ela fica presa nos seus pensamentos, nas suas dores, lá no cemitério, até que ela resolve fazer as suas orações. E aí o socorro chega. E depois de um tempo ela vai dizer então que o problema é a falta de educação mental para a morte, que é algo que tem que ser discutido, estudado e examinado nas famílias mais seguidamente. E nós fugimos deste tema. Não queremos falar na morte. Esses dias, esse menino que estava aqui falando a respeito da desencarnação, ele dizia que não dá azar, trouxe algumas histórias mostrando que não dá azar falar na morte. Mas nós normalmente fugimos desse assunto. E se nós fugimos disso, que tipo de emanação mental nós fazemos? Na questão 934 do Livro dos Espíritos, quando fala das penas e gozos terrestres, a pergunta do codificador da doutrina, Allan Kardec, é: a perda dos entes queridos, dos entes que não são caros, não serão para nós causa legítima de dor, tanto mais legítima porque irreparável e independente da nossa vontade? E responde aos espíritos que é essa causa de dor, ela atinge assim o rico como o pobre, e que ela é uma pena, uma prova ou expiação. E a lei é comum para todos, acontece com todo mundo. Mas tendes uma consolação do poder comunicar-se com seus amigos através dos meios que lhes são acessíveis, permitidos, enquanto não dispõe de outros mais direto e mais sensível aos vossos sentidos. E ele está dizendo exatamente o que nós falávamos então. Enquanto nós não estamos juntos outra vez no mundo espiritual, nós podemos usar desta comunicação.
Há uma frase espírita que diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. É assim que está escrito aí? Perfeito. Esta frase. Progredir sempre, nós aceitamos que seja assim, que seja a lei, nós progredimos, veja quanto nós progredimos, nós éramos bebezinhos há pouco tempo, somos pessoas adultas, crescemos, nos melhoramos. O mundo progride, olha como era em tempos anteriores, aqueles seres mais primitivos, vem evoluindo, vem crescendo, progredindo. Isso é tranquilo para que nós aceitemos como lei. A nossa dificuldade é a morte. Aceitar a morte. Então vamos usar da nossa capacidade de abstração e vamos eliminar a morte. Não existe a morte. Então a nossa frase que está aí escrita vai ficar: nascer e progredir sempre. Tal é a lei. E aí fica mais agradável para muitos de nós. Não tem mais morte. É só progredir. Mas aí nós estamos progredindo, até que nós estamos indo bem na vida e um amigo caro nos faz algo que nós não gostamos. Nós nos magoamos. E ainda carregamos uma certa dificuldade do perdão, ficamos remoendo aquela mágoa. E a vida continua. E talvez essa nos leve a trazer outras. Aquele pensamento de como eu vou afora e a vida não para. E nós estamos vivendo. E até que estamos progredindo materialmente. E aí nos acomete uma enfermidade séria, mais grave. E já não conseguimos mais progredir porque ficamos impedidos do trabalho. Já não progredimos moralmente porque nos perturba a enfermidade. Mas a vida segue. A vida não para. Mas nós não ficamos enfermos, nós estamos bem de saúde. Mas depois de um tempo a matéria desgasta, vai perdendo a vitalidade. Mas a vida não termina. E nós continuando. Fica um tanto esquisito nós pensarmos assim sem a morte. Em todas as questões, como é que nós seríamos olhando para frente? A morte é um quesito fundamental para a nossa evolução. Por isso que nós deixarmos a morte sem ser um quesito, fica esquisito. Muito esquisito. Mas nós poderíamos... Aliás, um grande poeta, aqui gaúcho, nascido lá no Alegrete, Mário Quintana, ele escreveu em 1955, ele escreveu assim, dizendo que o que ele gosta da segunda-feira, do primeiro do mês, do primeiro do ano, é a ilusão que traz para nós da vida se renovando, de que a vida se renova. Imagina, diz ele, se a folhinha tivesse marcando hoje o dia 713.987 da era cristã. Já pensamos nisso? Nós tivéssemos nascido lá, junto com Cristo. Ele nasceu numa estrebaria, nós não. E nós estávamos vivendo. E tudo que passou e aconteceu, nós estamos vivendo. Como é que seria? Mas nós somos bons de argumentos. Iríamos dizer que não deveriam existir dissensões entre os amigos, todo mundo tratar-se bem, que não deveria existir enfermidades físicas, nem desgaste da matéria. E aí sim, nós vivermos.
Mas daí, Deus teria que nos criar perfeitos. Seríamos máquinas. Como esses brinquedos modernos, hoje em dia faz uma programação, aperta o botão, diz isso, aperta o botão, fala aqui. Onde a glória, mérito, o esforço. E nós mesmos somos a contraprova de que sem provas, sem provações, as coisas não andam direito. Vamos começar por uma crença que ainda muitos carregam, e a história que o homem criou a respeito de Satanás, do demônio. Não era um anjo, não foi criado por Deus como um anjo. E como que ficou com inveja do Criador? E veio cair. Porque não estava preparado. Ele não lutou para chegar onde havia chegado, não se esforçou, não venceu os degraus da escada evolutiva. Então essa figura do Satanás, mas somos nós, estes demôniozinhos, enquanto atrasados, prejudicando uns aos outros. E nós, se nós ficamos enfermos, nós queremos, qual é o médico? Aquele que é especialista, que tem vários cursos, que conhece profundamente aquela nossa enfermidade. E como ele adquiriu isso, se não foi com sacrifício, com estudo, com esforço, vivendo às vezes longe de casa, para aprender. Mas agora ele está bem provado, agora já me serve. Se nós precisamos de um profissional, do mecânico, nós queremos o melhor. O encanador, o barbeiro não. Tudo nós queremos aquele que esteja mais provado, porque se esse profissional revoltou-se com as dificuldades, ele não aprendeu. Ele não seria hoje o melhor profissional. Então nós queremos as pessoas junto de nós que foram provadas. Quando nós temos um relacionamento de um casal, muito tempo junto, felizes, se entendendo cada vez melhor, porque venceram juntos as provações. Na questão 119 do Livro dos Espíritos, a pergunta do codificador é nesta linha. Porque não poderia Deus isentar os espíritos das provas que eles têm que passar, sofrer, para alcançarem o primeiro grau na escala evolutiva? Se Deus os houvesse criado perfeito, onde o mérito para gozar desta perfeição, do que a perfeição permite? Onde o merecimento sem luta? Demais, as diferenças nas personalidades existentes, as diferenças existentes entre nós, entre eles, é necessária as suas personalidades. E acresce que a missão que cada um desempenha, no grau evolutivo que se encontra, é atribuída pela providência divina para o equilíbrio da humanidade. E essa diferença entre nós, todos, é que faz esse colorido lindo que nós somos. E que ajuda no crescimento. E as missões, cada um de nós está em missão. Tem uma missão. Não importa o degrau evolutivo, como disseram os Espíritos. Vicente de Paula, São Vicente, que foi um padre católico lá nos idos de 1500, 1600,
mas depois de morto um espírito espírita. E no livro dos Espíritos, na resposta à questão 888A, falando a respeito da esmola, ele diz em determinado ponto que nós não devemos esquecer que não importa o grau evolutivo que nós estejamos, maior ou menor elevação, nem se estamos encarnados ou desencarnados, nós sempre estamos entre dois espíritos. Um superior, que nos guia e aperfeiçoa, e um inferior, para o qual nós temos as mesmas obrigações. Então essas diferenças são fundamentais. E se Deus houvesse nos criado tudo pronto, perfeito, o que seria de nós? Seríamos, como já dissemos, máquinas, simplesmente. No Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, nós vamos encontrar o codificador, Kardec, falando a respeito de Sócrates e de Platão. E lá ele fala que são precursores do cristianismo e do espiritismo. E no resumo da teoria de Sócrates e Platão, no terceiro item, ele narra uma fala de Sócrates, onde ele diz que, enquanto nós estivermos no corpo, enquanto a alma estiver presa a esta corrupção, nós não conseguiríamos conhecer, chegar no nosso objetivo principal de conhecer a verdade. Porque o corpo, ele nos cria tantas situações para mantê-lo, para cuidá-lo, cria tantos desejos, tem tantas necessidades, e então nós vamos nos envolvendo com isso, não há um momento sequer de sossego, de parar realmente para avaliar, para pensar. E que então, das duas situações, uma ou outra, ou nós nunca vamos conhecer a verdade, ou então depois que nós deixarmos o corpo, é lícito pensar, diz ele, nós iremos encontrar-nos no mundo espiritual com outros homens que já deixaram o corpo, conversar com eles, e aí por nossa conta conhecermos a essência das coisas. Por isso, diz ele, é que os bons filósofos se exercitam em morrer. E a morte não é para eles, de maneira nenhuma, temível. Claro que o exercitar-se em morrer não é morre e volta, como é que a gente morre e volta, sim, mas não neste exercício. É refletir sobre isso, pensar a respeito da morte. E Sócrates, como um filósofo, os filósofos fazem isso, vão questionando, perguntando, inquirindo, e vão chegando às suas conclusões. E ele sempre teve a convicção de que nós éramos espíritos reencarnados. E ele, na reflexão dele, ele dizia que a morte existe, e a vida também existe. E as duas não convivem juntas, não tem como estar junto no mesmo corpo, no mesmo momento. E se uma é o contrário da outra, se a morte é o contrário da vida, o que é o contrário da morte só pode ser imortal. Porque tudo morre e renasce. Porque se não renascesse, a morte tomava conta. Faz uma seca, a grama do nosso jardim morre, vem a chuva, a vida renasce, volta. Se não voltasse, morria tudo. E por que voltariam todas as coisas e nós não voltaríamos?
Porque esse investimento tão grande do Pai, tão inteligente, tão perfeito que somos cada um de nós, para aniquilar. E tinha ele tanta tranquilidade com essas questões da morte, que existem algumas histórias interessantes a respeito disso. E a primeira delas, que muitos devem conhecer, é que quando Xântipa, a mulher de Sócrates, sabe do julgamento dele, que foi condenado à morte, corre desesperada para dizer para ele, eles te condenaram à morte. E ele disse, todos estamos condenados à morte. E ela disse, mas essa condenação é injusta. Ah, e querias que fosse justa? E aí não é só uma lição para nós a respeito da morte, mas é uma lição para a vida. Porque quantas vezes nós nos perturbamos, nos queixamos porque alguém fez uma injustiça conosco. E aí é o momento de perguntar, nós quereríamos que fosse justo? Alguém falou mal de mim, eu me ofendo, é uma injustiça. E eu queria que fosse justo, daí eu ia alegrar-me. Por certo que não. Então por que me perturbar, se não é justo, se não é verdadeiro? Conta-se também que quando ele já havia tomado o veneno, a condenação da época, tomar cicuta, o veneno. E o carrasco havia dito que começaria um amortecimento pelos pés, viria subindo, quando chegasse nessa região do abdômen, era porque já estava no fim. Então ele está deitado, com um lençol por cima da sua cabeça. E ele já havia reclamado com seus amigos que estão à volta, dizendo que estavam ali lamentando, porque ele disse, eu já não deixei as mulheres estar aqui para não ouvir choro e lamentação nessa hora, agora vocês estão aqui se lamentando e chorando. E conta que, num determinado momento, ele baixou aquele lençol e disse para Criton, um dos amigos, Criton, lembra que nós devemos um galo a Asclépios, não esqueça de pagar a dívida. E a história conta que Asclépios era um deus, para quem se faziam oferendas quando se alcançava uma graça, quando se curava de uma enfermidade. Então há que entender-se que ele estava considerando que sair da vida era curar-se, ir para a vida espiritual era curar-se. Mas sempre a morte natural, dentro da lei divina. Não é que nós entendemos que a vida não está boa e vamos apurar para alcançar o outro lado. Esse é o caminho mais certo de não conseguirmos absolutamente nada das nossas aspirações. Diz também que ele dizia que a morte era uma boa coisa e que tinha como prova de que era uma boa coisa morrer, bem entendida a morte, porque a vida toda havia um espírito junto dele que o perturbava com essas questões da morte, procurando assustá-lo, aterrorizá-lo com as questões da morte. E agora que a morte está iminente, por que ele não vem? Se fosse ruim, ele estava aqui. Então a morte é uma parada para pensar. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós temos as noites, o fim de semana, férias que tiramos. Às vezes nós resolvemos, eu preciso parar a pensar um pouco, para ver como andam as minhas questões da vida. E às vezes eu vejo que eu preciso tomar uma decisão séria, fazer uma mudança grave, grande, mas eu já estou cheio de compromissos outros. Eu me distraio com as ocupações que nós temos para cuidar do corpo, para cuidar das nossas ambições, para cuidar das nossas situações, tantas do dia a dia, da vida. Não conseguimos fazer exatamente uma avaliação e uma transformação.
Então a morte faz isso. Paramos. E aí nós vamos nos encontrar com a nossa consciência. E aí implica na vida. Nós vamos encontrar com a nossa consciência. Vamos refletir a respeito do que nós fizemos, do que nós deixamos de fazer, daquilo que nós nos propomos e não deu certo. Enfim, vamos nos reorganizar. Para o retorno. Como vai ser a nossa família? Com quem nós vamos estar? Onde nós vamos nascer? Toda essa programação das coisas maiores, não no detalhamento. E retornamos. E uma das missões daqueles nossos que foram antes é preparar lugar, é cuidar. Por isso nós devemos perturbar o mínimo possível a sua caminhada. Quando o codificador Kardec está falando a respeito da lei de reprodução, na questão 689 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se os homens de agora são uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos. São os mesmos espíritos que voltam para se aperfeiçoarem em um novo corpo. A raça atual, que tende a crescer e a ocupar toda a Terra, vai ter seu crescimento e sua desaparição. E será substituída por outras raças mais perfeitas que descenderão dela, como ela descende dos seres mais primitivos. Então somos nós, se nós olharmos para o mundo lá atrás, que viemos retornando, nos melhorando, para chegarmos um dia na perfeição. E isso nós não conseguimos numa existência. Nós sabemos das lutas que nós fazemos e quanto vai ficar para outra vida. Quando o codificador pergunta aos espíritos, falando da reencarnação, na questão 166, como pode a alma que não terminou de aperfeiçoar-se numa vida alcançar a perfeição? Sofrendo a prova de uma nova existência. Como se dá essa nova existência? É pela sua transformação como espírito? Depurando-se, indubitavelmente a alma faz uma transformação. Mas para isso são necessárias as lutas da vida corporal. Então nós somos os espíritos retornando para irmos melhorando. Aquilo que não conseguimos fazer na encarnação anterior, vamos providenciar nesta. E aquilo que fica nesta, agora, quanto menos tarefa deixarmos para trás, mais fácil a vida que vem à frente. Quanto melhor nós vivermos, porque nós morremos, igual vivemos. A vida vai ser repetida na morte. O codificador segue perguntando, e ele pergunta se nós teremos encarnações sempre, ilimitadas.
Serão muitas, porque a perfeição vai ao infinito. Mas quando o espírito se depura, se livra das impurezas, não tem mais necessidade da reencarnação, da vida na matéria. E aí nós vamos lembrar então daquela nossa aspiração de viver sem morte, sem enfermidade, sem dissensões entre os amigos. É invariável, ele pergunta, o número de encarnações? Todo mundo encarna o mesmo número de vezes? Não. Aquele que anda mais depressa, chega antes no destino e não precisa tornar. Mas ninguém se iluda. É bom que nós caminhemos depressa. É perfeito que nós nos apuremos na caminhada. Mas nós não vamos querer ficar lá do outro lado da vida. Tem tanta gente querida nossa que vai estar por aí, nós vamos querer vir buscá-los. Jesus não veio. Aliás, Jesus provava isso que nós estamos falando, na sua sabedoria infinita. Primeiro nós podemos recordar no Evangelho de João, capítulo 10, verso 34. Ele repete o que está lá no Salmo 82, 6, quando diz: o que está escrito na vossa lei? Foi eu quem disse? Sois deuses. E quem era deuses? Ele estava falando para gente que nem nós. Os discípulos que estavam ali, as pessoas que o cercavam, eram assim, imperfeitos como nós somos. Ele diz mais adiante: aquele que me ama fará as coisas que eu faço e as fará maiores do que estas. Como que aquelas pessoas iam fazer o que ele fazia, maior do que ele fazia, sem estar na condição que ele estava? E ele diz mais adiante: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está falando do progresso que ele fez. E ele não fez esse progresso na terra, conhecer o Jesus, ele já estava assim daquela forma. Então ele progrediu em outros tempos e veio aqui fazer um alerta, um chamamento. Então, como que aquelas pessoas comuns, assim como qualquer de nós, poderiam chegar? Ele já havia dito, ele disse lá no diálogo com Nicodemos, João 3:3, é necessário nascer de novo. Mas essa necessidade de irmos, de retornar, de irmos nos melhorando, é fundamental dentro do processo de como nós vivemos. Porque se nós queremos nos preparar bem para a morte, importa que vivamos bem. Há poucos dias, a última vez que eu estava aqui falava a respeito da técnica de viver. Hoje pela manhã, estava lá na cidade de Jóia, falando sobre este tema. E depois, quando eu pensei em fazer este tema da educação para a morte, eu conversava com Dona Beatriz, e ela disse assim: mas não é tudo a mesma coisa? Eu disse: é tudo a mesma coisa. Até eu penso que na próxima vez eu vou fazer um tema assim: educação para a vida, técnica de morrer. Porque nós morremos exatamente como vivemos. Na questão 961 do Livro dos Espíritos. Penas e gozos futuros. A pergunta do codificador é: qual o sentimento que predomina na maioria dos homens no momento da morte? Dúvida? Temor ou esperança? Dúvida nos céticos empedernidos.
temor nos culpados, esperança nos homens de bem. Então, que se nós temos a nossa consciência tranquila, principalmente com aquele ser que já se foi, e nós fizemos tudo o que pudemos enquanto estávamos juntos, demos todo o carinho, todo o cuidado, toda a atenção, nós temos que ficar tranquilos, esperando o reencontro. E este é dos apegos que nos fazem temer e nos revoltar contra a morte, o maior deles. Temos muito apego nas questões materiais, mas não há, de maneira nenhuma, o nosso carro vai conseguir falar com nós pelo pensamento depois que nós nos formos. E aos poucos nós vamos desligar das questões materiais. Mas o apego aos nossos queridos, aos nossos amores. Então nós temos que viver cuidando de nós, do nosso organismo físico, como se fosse viver eternamente. Mas cuidar dos nossos queridos como se fôssemos morrer amanhã. Porque nós vamos morrer amanhã. Amanhã sempre vai ser um amanhã. Só que se nós nos distraímos, o amanhã chega e nós não cumprimos com tudo que queríamos fazer. Mas lembrando da mensagem inicial. E lembrando que jamais o codificador da doutrina espírita ia deixar de tratar desses temas para que nós recebêssemos do Consolador prometido estas elucidações para acalmar os nossos corações. Então ele pergunta na questão 160 do Livro dos Espíritos. Aí ele está tratando do retorno do espírito, cessada a vida corpórea, à vida espiritual. O espírito encontra imediatamente com os que lhe foram queridos na vida e que morreram antes? Sim. Depende do carinho, do amor que lhe devotavam e do que eles lhe consagravam a ele. Mas normalmente são eles que os vêm receber às portas do mundo espiritual e que auxiliam a desligar-se da matéria, dos últimos laços da matéria. Veja então, como é bom nós auxiliarmos eles na caminhada, porque quando nós chegar necessitados, quem está lá nos esperando? E aí, lá para frente, na questão 290, quando ele está tratando das relações no mundo espiritual, a pergunta de Kardec é: seus amigos, os parentes, os companheiros, ficam juntos no mundo espiritual? Depende. Depende do grau de evolução que se encontra e da caminhada para o progresso. Se eles não estão no mesmo nível, um caminha mais adiantado, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se, por vezes, mas só poderão ficar juntos quando estiverem no mesmo nível evolutivo, ou quando alcançarem o primeiro grau na escala espírita. Então isso traz para nós uma consolação, mas um acalento para o trabalho, para viver, para nos preocuparmos não com a morte, mas com a vida. Essa vida às vezes de sacrifício, de sofrimento, de dores, incluindo esta legítima do afastamento dos nossos queridos. Da perda, como costumamos dizer, mas nós vemos que nós não perdemos ninguém. É aqui, é no trabalho incessante da nossa melhoria,
que nós vamos conquistar o direito de estarmos juntos no mundo espiritual. Por isso que Jesus disse: aquele que não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Nós temos que tomar a nossa cruz e trabalharmos, aceitarmos as ocorrências que a vida traz e que são imutáveis e independem da nossa vontade, e trabalhar na transformação, na melhoria, para que quando nós cheguemos ao mundo espiritual, a vida seja mais tranquila. E a preparação para um retorno aqui de progresso, ainda mais sereno e mais tranquilo. Tomar a nossa cruz e seguir. E falando em tomar a nossa cruz, eu lembro mais uma vez do nosso poeta Mário Quintana. Mário Quintana, que agora, mês de maio, vai fazer 25 anos da sua desencarnação. E ele escrevia algumas coisas muito interessantes. E tem um verso que ele escreveu que o título é Inscrição para um portão do cemitério. E ele diz assim, porque todos nós já fomos no cemitério, todos nós olhamos as tumbas, as lápides, as coisas. Mas raros de nós teriam a visão que o poeta tem desse ambiente. Então ele diz assim, na mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce uma estrela, quando se morre uma cruz. Quantos que aqui repousam hão de emendar-nos assim? Põe a minha cruz no começo e a luz da estrela no fim. Que Deus nos abençoe na nossa caminhada, nos ampare na busca da luz da estrela e nos preparemos agora para o momento do passe, momento de reflexão, de meditação, acompanhando o nosso querido Mauri. Para os que estão chegando pela primeira vez na casa, vamos orientar como que funciona o passe. Ele é dividido em 2 momentos. O primeiro é onde que nós buscamos nos fortalecer, nos harmonizar. E o segundo momento do passe é onde que nós praticamos a caridade e compartilhamos com todos os necessitados. Buscamos então a melhor acomodação nas poltronas. Podemos fechar os nossos olhos, acompanhar a música, exercitando a respiração profunda, inalando o ar pelo nariz, soltando pela boca, relaxando o nosso corpo físico, eliminando da nossa tela mental todos os pensamentos negativos e colocando na nossa tela mental neste momento o nosso Pai Maior Deus. Ele nos auxiliando, fazendo uma visita no nosso interior, nos nossos órgãos vitais, renovando as nossas células, transportamos-nos neste momento para um lugar onde que podemos nos sentir
tranquilos, harmonizados. Visualizamos neste local as verdes matas, os campos verdes, as águas cristalinas, o canto dos pássaros, o perfume e a beleza das flores. Assim, visualizamos uma luz que vem ao nosso encontro. É uma chuva de bênçãos que recebemos neste momento, de muito amor, de muito afeto, de muito carinho. Sentimos neste momento um abraço fraterno. É o nosso guia e mestre Jesus que está nos envolvendo com o seu amor, com a sua proteção, com a fé que cada um de nós possui dentro de nós. Mantemos-nos assim harmonizados, com o pensamento elevado para o segundo momento do passe. Queridos irmãos, nos mantemos as irradiações do nosso pensamento na paz, na harmonia, na coragem, na força para enfrentarmos o nosso dia a dia na existência física. E rogar neste momento ao Senhor da vida, ao nosso Mestre querido Jesus, que nos faça partícipes do seu projeto de amor, envolvendo a todas as criaturas, indistintamente. Que possamos todos nós trabalharmos na seara dele, do Cristo, o nosso amigo incondicional de todas as horas, que nos faça fortalecidos, que nos traga força, coragem, discernimento, para olharmos a todos os irmãos, para expandirmos o nosso olhar para o horizonte e verificarmos também fraternalmente a todos aqueles irmãos que necessitam de nós, a todos aqueles que se encontram aflitos, a todos aqueles que se encontram em dificuldade orgânica, a todos aqueles irmãos que encontram-se nos cárceres, a todos aqueles irmãos que se encontram nos asilos, desprovidos dos bens materiais. Enfim, queridos irmãos, que nós não nos façamos indiferentes a estes irmãos nossos que estão na mesma caminhada conosco. Também podemos, da mesma forma, lembrarmos neste momento em que se faz esta luz muito presente nos nossos corações, aproveitar para potencializar este amor do Criador e de Jesus,
lembrarmos carinhosamente de todos aqueles irmãos nossos, familiares, que se encontram no plano espiritual. Um minutinho, alguns segundos, e lembrarmos e direcionarmos para eles pensamentos positivos, de força, de coragem, de fé, de esperança, de um até breve, este encontro que será sublimado pelo amor do nosso Pai. Que a luz, a paz, a harmonia esteja nos nossos corações, esteja também presente e que continue no coração do nosso irmão Garay, de toda a sua família, que possa continuar firme e perseverante na sua caminhada. E rogamos a espiritualidade amiga neste momento que abençoe a todos nós, abençoe no retorno aos nossos lares e que nós nos esforçamos para vencermos a nós mesmos, as nossas dificuldades diárias, dia a dia. Obrigado pela presença de todos, que todos retornem em paz para os seus lares e tenham uma boa semana e que assim seja.